Bom, vamos agora falar sobre os bastidores da pecuária, até porque o Celso Ricardo, ele vai falar sobre a crise no setor do agronegócio, que também passa pela pecuária, né? O produtor rural e a crise do agronegócio. Esse é o assunto de hoje do Celso Ricardo, com bastidores da pecuária. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje eu quero falar um pouquinho com o produtor rural brasileiro. Não importa se da agricultura ou da pecuária, eu acho que já está mais do que na hora do produtor rural brasileiro sentar, analisar, a fundo os resultados da sua propriedade rural e entender que o momento não é favorável, mas que nós podemos mudar essa realidade. Esse cenário pode ser mudado sim, não é uma questão de médio ou longo prazo. Eu acredito que se o produtor rural brasileiro hoje tivesse uma boa representatividade e fizesse valer a sua voz, com certeza Brasília estaria tomando outras atitudes, não com foco apenas na indústria como acontece, mas também no agronegócio como um todo. Iríamos considerar o agronegócio cadeia de valor e não iríamos trabalhar apenas com uma ou duas ou três resultados apenas de cadeias produtivas específicas. Agronegócio é muito mais do que nós estamos considerando a nível de Brasil. E nós podemos fazer uma análise dos 6 últimos ministros da Agricultura, desde lá do Neri Geller, passando por Cátia Abreu, Blairo Maggi, vindo para Tereza Cristina, Marcos Montes e agora no Fávaro, e entender o que foi proposto pelo Ministério da Agricultura nos últimos anos. Faço um adendo apenas com relação ao Marcos Montes. Assumiu no final, não tinha como apresentar propostas de mudança devido àquilo que ele já havia assumido da Tereza Cristina, mas de uma forma muito sucinta. O que de fato foi apresentado para o agronegócio brasileiro, mais especificamente para o produtor rural, que viesse a desenvolver o agronegócio com eficiência, estabilidade e equilíbrio, garantindo a esse produtor rural brasileiro competitividade e também a ele se capitalizar. Cenários favoráveis para que o produtor rural brasileiro se tornasse capitalizado. Eu garanto que nenhum. Usando a razão na frente da emoção, ninguém apresentou nenhum projeto com esse foco. E aí eu posso me direcionar para a agricultura, seja ela a agricultura focada no arroz, no café, na soja, no milho, no próprio cacau, e faço uma observação também com uma agricultura familiar. Muitos acreditam que a agricultura familiar é muito bem desenvolvida no Brasil, mas isso é uma inverdade. A agricultura familiar, que nem o próprio agronegócio, tem bons resultados em pontos específicos no Brasil. Mas se nós considerarmos todo o território nacional, a nossa deficiência é muito grande. Nós podemos evoluir e evoluir muito na agricultura brasileira, principalmente em termos de estabilidade e equilíbrio. E mais, lucratividade para aquele produtor rural que investe no campo. E isso serve também para a pecuária. Pode ser ela bovina de corte de leite, pode ser a suinocultura, ovinocultura, caprinocultura. Eu estou falando também da avicultura e por que não falar da aquicultura? Os potenciais que nós temos no Brasil são infinitamente maiores do que os que nós estamos aproveitando hoje. Em termos de resultado, nós estamos muito abaixo. Nós estamos nos referindo a PIB balança comercial, esse é o resultado final que não diz a verdade quando nós analisamos o agro levando em consideração setores primário, secundário e terciário. Eu empurrar um produtor rural para produzir partindo de um princípio desses números vai fazer com que logicamente nós tenhamos uma alta nos volumes de produção. E essa alta nos volumes de produção tem um impacto no PIB. E quando eu estou exportando muito mais por necessidade do que por uma coerência em termos de propostas de mercado internacional, fica muito fácil justificar. E faço aqui uma observação, que essa balança comercial pode estar sendo favorável para as commodities agora, num superávit primário, mas nós estamos importando alimentos de uma maneira também muito alta e precisa ser levado em consideração. Alimentos com impostos zerados e nós levando em consideração um produtor rural com uma alta taxa de tributação para poder produzir o alimento aqui dentro do Brasil. Eficiência, nós estamos muito longe de chegar no topo. Viabilidade econômica, comercial e financeira, nós não temos ainda. Por isso que eu digo que os nossos resultados, se nós tivéssemos gestão no Ministério da Agricultura, que nós não temos, falta gestão no Ministério da Agricultura para o agro. Temos excesso de política e um déficit de gestão para o agronegócio brasileiro.
O Ministério da Agricultura não é e não tem práticas eficientes para desenvolver o agro. E aí eu coloco nesse bolo a própria Frente Parlamentar Agropecuária e por que não falar a CNA? Notas de repúdio e documentozinhos é fácil, qualquer um faz. Eu quero ver apresentar propostas, assumir o problema e apresentar propostas para desenvolver o agro ou resolver esses problemas que estão impactando negativamente no agronegócio brasileiro. Então, eficiência, volume, lucratividade, sustentabilidade, e eu falo da sustentabilidade operacional, porque muitos produtores rurais estão abandonando o campo para vir para a cidade. Eu não vejo o Ministério da Agricultura se manifestar, eu não vejo a Frente Parlamentar se manifestar e nem tampouco a CNA, porque é muito fácil eles se esconderem atrás de uma mesa num gabinete e falar apenas de pontos específicos que teoricamente estão dando certo, tira deles a obrigatoriedade de agirem em prol do agronegócio brasileiro, principalmente do produtor. Nós sabemos, e não é novidade, que a indústria tem as suas ações internas dentro do Ministério da Agricultura, que faz com que as atenções sejam voltadas sempre para o setor secundário, ou que as portas estejam abertas para as indústrias brasileiras lá no Ministério da Agricultura e não para o produtor. O produtor está tão anestesiado que ele não tem voz dentro do Ministério da Agricultura e precisa de um político da Frente Parlamentar Agropecuária para chegar dentro do Ministério e falar em nome do produtor rural brasileiro. Nós precisaríamos encurtar os caminhos do campo até Brasília, principalmente para tratarmos desse problema sério que é a falta de políticas agrícolas para o agro. Seguro agrícola no Brasil é muito fácil. É tudo muito simplificado na hora de eu assinar o meu seguro. Mas na hora que eu preciso, é complicado, eu não tenho acesso e a burocracia toma conta de toda a operação, até que, de uma maneira muito sofrida, alguns produtores rurais consigam ter acesso ao seguro agrícola. Subsídios ao produtor rural não é ter acesso fácil ao crédito. Sem gestão no Ministério da Agricultura, com sensacionalismo e sazonalidade, eu estou empurrando o produtor rural para a beira do abismo cada vez mais. Eu precisaria ter uma estimativa de preço garantida, e é possível sim, a partir de estudos, entender volumes e produtos a serem comercializados pelo mundo afora, trazendo um planejamento para que o produtor rural brasileiro, a partir de uma gestão específica, consiga se organizar dentro da sua propriedade rural. Estimativa de preço e estimativa de custo vai me gerar uma certeza na hora de investimento, seja da cadeia produtiva qual for. O Plano Safra no Brasil é uma vergonha. Ele deveria ser opção e hoje é necessidade. Muitos produtores rurais que são levados através do sensacionalismo e da sazonalidade de mercado acabam se endividando e tendo que, para poder garantir a próxima safra, aqueles que ainda conseguem ter acesso ao Plano Safra para pagar as suas dívidas anteriores e poderem buscar recursos para a próxima safra. Isso quem consegue. Mas a grande maioria dos produtores rurais hoje já tem acesso a crédito mediante a submissão às indústrias de alimento. E eu faço observação, por exemplo, com relação ao arroz no Rio Grande do Sul. O endividamento tem feito com que as indústrias do arroz, e essas ganham muito dinheiro porque elas plantam, elas beneficiam e comercializam, sejam os grandes financiadores dos produtores rurais, que tornam esses produtores rurais como integrados e empregados seus. Porque lá depois da colheita colocam o seu arroz nos silos, nos engenhos, e aí essas indústrias, depois do arroz estar dentro do engenho, vai dizer quando, como e quando vai pagar. Quem fiscaliza isso? Então, problemas do agro que estão passando em branco e que nem Ministério da Agricultura, nem Frente Parlamentar Agropecuária, nem CNA, nem sigla nenhuma está fazendo questão de se envolver. Nós temos problemas sérios de políticas agrícolas com relação aos mercados e clima. Essas alterações de mercado, de comportamento de mercado, mesmo eu tendo uma bolsa para garantir o preço, ela traz incerteza e instabilidade para o produtor rural brasileiro. Muitos nem têm acesso a informações com relação à Bolsa de Valores. Mas é possível sim ter estabilidade e equilíbrio, desde que nós tenhamos políticas agrícolas que aí sim garantam subsídios ao produtor rural, como a própria legislação fala sobre o preço mínimo pago ao produtor rural, que aí entraria a Conab. A Conab deveria ter um papel mais importante do que ela vem tendo até agora. Totalmente coadjuvante e inerte. E quando eu falo em políticas agrícolas que a Conab deveria estar, nós temos problemas de clima e mercados que estão causando prejuízos bilionários à agricultura brasileira.
E a Conab, a partir de uma análise de mercado, considerando uma cadeia de valor, agronegócio cadeia de valor, poderia estar analisando as capacidades a partir da produção, da absorção dessa produção e dos preços praticados através de estudos de mercado interno e externo, trazendo viabilidade para o agronegócio brasileiro e garantindo resultado ao produtor rural. É simples, é muito simples trabalhar com o agronegócio brasileiro, só que o Brasil precisa parar de ser o maior obstáculo para o nosso produtor e começar a trabalhar em prol do produtor rural brasileiro. Mas para isso, nós precisamos de governos que tratem o Ministério da Agricultura como precisa ser tratado. Uma pasta independente com uma gestão específica para o agro e não com gestão abusiva, né, ou com excesso de política em prol de governos que entram e governos que saem. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Obrigado, Celso. Até a próxima semana. E por aqui nós encerramos esta edição do Fechamento do Mercado desta sexta-feira. Todas as informações estarão disponíveis nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. E faça parte do clube de assinantes do T&D. Quer saber como é que faz para a sua inscrição ser aceita? Vai lá no tempoedinheirooficial.com.br. Esse é o nosso site e faça parte desse clube de assinantes, os produtores mais bem informados do Brasil. Ótima tarde, bom início de noite, bom final de semana, até segunda.